Bom dia, boa tarde, aqui é Lucy Donegan. A gente vai fazer uns exercícios de blocos não inclinados em relação ao quadro com um ponto de fuga principal. O exercício 1, primeiro a gente vai visualizar o bloco em vistas paralelas em perspectiva isométrica. Então, a vista superior ou em planta, a gente tem as dimensões x e y, e essas dimensões estão sendo traçadas conforme proporções entre os elementos. Então, a planta em si é quadrada e vai ter uma subdivisão em 3 partes, com uma parte um pouco mais alta, nesse L. E eu também vou fazer essa vista lateral para mostrar as alturas desses elementos. Essa vista lateral está sendo desenhada nesse lado esquerdo, já que o bloco de 2x2, o plano de 2x2 é um pouco mais baixo. Então, se eu fosse olhar uma vista lateral, eu teria essas informações aí, ou poderia pensar simplesmente em colocar cotas de nível na planta para indicar que um plano está na altura de 1 e outro plano está na altura de 2. Eu poderia também visualizar a vista frontal, que eu estou indicando na planta, e ela ficaria dessa maneira, ligada às alturas que eu estou vendo na vista lateral. Posso também pensar na perspectiva isométrica, que é uma perspectiva que não tem fuga, que as linhas estão paralelas entre si, mas os planos em si não estão em verdadeira grandeza. E depois de eu saber o que eu vou desenhar, é que eu começo a pegar essas informações da planta para situar a planta em relação ao quadro. Nesse caso, nesse exercício, eu vou colocar o quadro para onde o desenho vai ser projetado, logo à frente do objeto. O observador está a uma certa distância, mais ou menos pelo meio. Aonde o quadro está batendo é o local de verdadeira grandeza do objeto, e é esse pano que eu estou desenhando em verdadeira grandeza. Então, isso é tudo que está tocando no quadro que eu estou desenhando, e depois disso eu tenho que situar o ponto de fuga, e para isso eu preciso pensar na altura do observador. Nesse caso, eu estou colocando o observador um pouco mais acima da altura do objeto. Então, se o objeto tem 2 de altura, ele está a 3 ou 4. E assim eu tenho um ponto de fuga que nesse caso está alinhado ao observador, pois o objeto não está inclinado em relação ao quadro. Eu traço as linhas de cada quina indo para o ponto de fuga, e depois eu traço as visuais do observador até aquela quina, e onde bate no quadro, eu vou traçar uma linha descendo até tocar naquela linha em fuga, para situar o fim de cada segmento de reta dessas, indo para o ponto de fuga. E os outros elementos que estão na mesma profundidade, eu só preciso puxar uma linha que também está paralela ao quadro, pois já que está paralela ao quadro, ela não está fugindo em outra direção. Desse modo, eu já tenho a perspectiva cônica desse bloco para este observador. No exercício 2, eu vou fazer uma pequena modificação no bloco e uma modificação também na posição do quadro. O bloco 2, ele vai ter uma rampa no local desse plano rebaixado. E eu também vou colocar o quadro, em vez dele estar na frente do bloco, ele vai ficar
por trás. Isso quer dizer que a partir da verdadeira grandeza, tudo que vai para frente vai subir. Eu ajustando aqui os desenhos das vistas, considerando essa rampa, isso quer dizer que nessa vista lateral eu vou ver essa reta de perfil descendo. A vista frontal ela fica semelhante. E na perspectiva isométrica, eu também estou modificando um pouco esse plano. Isso quer dizer que algumas linhas sumiriam e eu teria a indicação da rampa pela conexão entre esses pontos. Em termos da perspectiva do bloco 2, agora estou colocando o quadro atrás do objeto. Eu começo a pensar em fazer essa perspectiva pelo método dos arquitetos, desenhando a planta e posicionando o quadro, que nesse caso está atrás. Depois eu vejo a que distância esse observador está do objeto e do quadro. Eu traço um ponto para situar ele. Esse vai ser o local de verdadeira grandeza agora. Isso quer dizer que esse fundo é o tamanho inicial que eu vou desenhar. Depois eu vou pensar na posição do observador. Eu também vou colocar ele numa altura parecida com o do exercício anterior, um pouco acima do objeto. Mas nessa vez as linhas que vão ficar são as linhas que estão tocando nessa ponta em verdadeira grandeza e indo para frente. Eu traço uma visual do observador batendo nas quinas em planta que eu estou vendo e depois eu trago essa posição a partir de onde bateu no quadro, descendo e tocando na perspectiva. Eu também vou traçando as outras linhas e as outras posições para encontrar o fim das linhas que eu estou vendo. Depois eu vou reforçando as partes visíveis dessas linhas. Primeiro estou pegando o plano mais alto e o plano mais baixo eu puxei também de uma posição que estava desenhada no plano de verdadeira grandeza e puxei para frente até encontrar com a visual daquela quina, naquela altura. Eu posso pintar com algumas cores para diferenciar esses planos, vocês verem o que está em planta e o que está na perspectiva. Obrigada pela atenção.